Sentir empatia não significa unir-te em sofrimento, pois é isso o que tens que te recusar a compreender. E assim nós começamos com nossos estudos do livro de texto do 100, um curso em milagres, em seu vídeo de número 137, dando início ao capítulo 16, o perdão das ilusões, em sua seção 1, a verdadeira empatia. E vamos ao conteúdo de hoje, que é bastante significativo e esclarecedor para aqueles que acompanham esta série de estudos. Sentir empatia não significa unir-te em sofrimento, pois é isso o que tens que te recusar a compreender. Essa é a interpretação do ego acerca da empatia e sempre é usada para formar um relacionamento especial no qual se compartilha o sofrimento. A capacidade de sentir empatia é muito útil para o Espírito Santo, desde que permitas que ele a use a seu modo. Seu modo é muito diferente. Ele não compreende o sofrimento e quer que ensines que o sofrimento não é compreensível. Quando ele se relaciona através de ti, não se relaciona através do teu ego com outro ego. O Espírito Santo não se une à dor, compreendendo que a cura da dor não se dá através de tentativas delusórias de entrar nela e aliviá-la por compartilhar a delusão. Então, como que nós compreendemos o que chamamos de empatia? Dentro da compreensão normal do ego, é quando nós aliamos a dor do outro e assim dissemos que nós o compreendemos. E, desta forma, validamos aquilo que ele está sentindo e que nós também participamos desses sentimentos. Traduzindo, nós valorizamos a dor e o sofrimento em nós mesmos e a isso damos o nome de empatia. O ego procura aliados em sua dor e sofrimento, em suas ilusões. Mas, como ele diz aqui, o Espírito Santo utiliza da empatia de modo muito diferente desta do ego, dizendo que o Espírito Santo não se une à dor, compreendendo que a cura da dor se dá através de tentativas delusórias de entrar nela e aliviá-la por compartilhar a delusão. Ele não compartilha de nossas dores. Pelo contrário, ele não conhece o que é dor e sofrimento. Portanto, não pode compartilhá-los. E nós que achamos que empatia é este compartilhamento, sempre vamos estar reforçando em nós essa posição do ego, que é de dor e sofrimento.
A prova mais clara que a empatia, como o ego a usa, é destrutiva, está no fato de que só é aplicada a determinados tipos de problemas e a determinados tipos de pessoas. Ele os seleciona e se une a eles. E nunca se une a não ser com o intuito de fortalecer a si mesmo. Tendo-se identificado com aquilo que pensa que compreende, o ego vê a si mesmo e quer aumentar a si mesmo, compartilhando do que é como ele. Não cometas nenhum equívoco acerca desta manobra. Sempre que o ego sente empatia, o faz para enfraquecer, e enfraquecer é sempre atacar. Tu não conheces o significado da empatia. Entretanto, de uma coisa podes estar certo. Se apenas te sentares serenamente à parte e deixares que o Espírito Santo se relacione através de ti, terás empatia com força e ganharás em força, não em fraqueza. Por que ele faz esta diferença? Porque com o ego, a empatia significa o compartilhamento de nossas fraquezas. E para o Espírito Santo, ele irá compartilhar a nossa força. O ego utiliza da empatia para se autofortalecer, para se auto-justificar, para se auto-adequar em suas delusões. E desta forma, ele se autoafirma, dizendo que aquilo que nós estamos passando, vivendo, é uma realidade compartilhada à sua maneira e ao seu entendimento. Mas o que ele está compartilhando é fraqueza, é doenças, é sofrimento. E isso que nós acordamos como se fosse nossa realidade. A tua parte é apenas a de lembrar-te disto. Não queres que nada do que valorizas venha a ti através de um relacionamento. Mas como se o tempo todo nós estamos procurando nos relacionar, e ele vem a nos dizer que nada do que valorizas vem a ti através de um relacionamento? Como assim? É que vamos entender agora. Não escolhes feri-lo nem curá-lo ao seu próprio modo. Não sabes o que é a cura. Tudo o que aprendeste acerca da empatia vem do passado, e não há nada do passado que queiras compartilhar, pois não há nada do passado que queiras guardar. Não uses a empatia para fazer com que o passado seja real e assim perturbá-lo. Deixa-te ficar gentilmente de lado e permite que a cura seja realizada para ti.
Mantém em mente apenas um único pensamento e não o percas de vista, por mais que sejas tentado a julgar uma situação qualquer e a determinar a tua reação por julgá-la. Concentra a tua mente apenas nisto. Eu não estou só e não iria impor o passado a meu hóspede. Eu o convidei e ele está aqui. Eu não preciso fazer nada, exceto não interferir. Então vamos tentar compreender o que ele está querendo dizer sobre este parágrafo. Tudo o que aprendeste acerca da empatia vem do passado. Por que vem do passado? Pois o ego está sempre direcionado para o passado ou para o futuro. O que vem a ser isso? Seus pensamentos estão sempre refletindo algo que passou ou algo que virá, sem se concentrar no presente. E essa empatia está ligada a acontecimentos passados que nos ligam a eles. Por isso, aí está aquilo que chamamos de empatia no ego. Pois aquilo que acontece comigo está acontecendo com você. Mesmo no ego não há separação, pois a mente é única e coletiva dentro do nosso sistema de pensamentos do ego. E continuando sobre a questão dos relacionamentos, não queres que nada do que valorizas venha a ti através de um relacionamento. E aqui ele fala: eu não estou só e não iria impor o passado a meu hóspede. Então, quando você não se sente só, pois sabe que o Espírito Santo sempre o acompanha, toda essa ênfase que nós buscamos nos relacionamentos, dentro da perspectiva do ego, deixa de ser importante, pois na perspectiva do ego, o ego utiliza dos relacionamentos para se completar, para obter, e não é o caso daquele que se encontra dentro da realidade espiritual, em que nela há uma completude por não estar separada de nada. Então todo o relacionamento é com todos, não com algo especial. A verdadeira empatia é daquele que tem o conhecimento do que ela é. Aprenderás a sua interpretação da empatia se permitires que ele
use a tua capacidade para a força e não para a fraqueza. Ele não irá abandonar-te, mas certifica-te de que tu não o abandonarás. A humildade é força apenas nesse sentido. Reconhecer e aceitar o fato de que tu não sabes é reconhecer e aceitar o fato de que ele sabe. Não estás certo de que ele fará a sua parte, porque nunca fizeste até agora a tua completamente. Não podes saber como responder ao que não compreendes. Não sejas tentado nisso e não cedas ao uso triunfal que o ego faz da empatia para a sua própria glória. Então ele diz o seguinte, que nós não conhecemos a verdadeira empatia, que é a empatia dirigida pelo Espírito Santo. E ele diz aqui o seguinte: reconhecer e aceitar o fato de que tu não sabes é reconhecer e aceitar o fato de que ele sabe. Então aí já está uma grande sabedoria, quando nós reconhecemos que não sabemos praticamente de nada que achamos que sabemos. E ele ainda continua, não está certo de que ele, sempre em letra maiúscula, fará a sua parte, porque nunca fizeste até agora a tua completamente, pois nós sempre estamos em reserva, em desconfiança, em insegurança, de entregarmos toda a nossa mente, toda a nossa compreensão, seja do que for. Aqui ele está falando diretamente sobre a empatia, ao Espírito Santo, para que ele a governe segundo o seu sistema de pensamentos. E dessa forma, abdicamos da compreensão delusória do ego. O triunfo da fraqueza não é o que queres oferecer a um irmão. E, no entanto, não reconheces nenhum triunfo, exceto este. É óbvio, pois nós compartilhamos no ego, dentro desta consciência empática, do sofrimento, da nossa fraqueza. Isso não é conhecimento, e a forma de empatia que acarretaria isso é tão deformada que aprisionaria aquilo que quer libertar. Os não redimidos não podem redimir. No entanto, tem um Redentor. Não tentes ensiná-lo. Tu és o aprendiz, ele o professor. Não confundas o teu papel com o seu, pois isso nunca trará paz a ninguém. Oferece a tua empatia a ele, pois é a sua percepção e a sua força que queres compartilhar.
e deixa que ele te ofereça a sua força e a sua percepção para serem compartilhadas através de ti. E é desta forma que nós procuramos estar compartilhando o conteúdo deste livro em seus textos. Não vamos aqui compartilhar nossa dor e sofrimento, muito pelo contrário, estamos querendo nos livrar destas ilusões e sim compartilhar a percepção do Espírito em nós, de sua força e de sua sabedoria. O significado do amor se perde em qualquer relacionamento que procure a fraqueza e espere lá achar o amor. O poder do amor, que é o significado do relacionamento, está na força de Deus que paira sobre ele e o abençoa silenciosamente, envolvendo-o nas asas da cura. Deixa que assim seja e não tentes substituir isso pelo teu milagre. Milagre entre aspas. Eu disse que se um irmão te pede para fazeres alguma coisa tola, que a faças. Mas estejas certo de que isso não significa fazer alguma coisa tola que vai ferir a ele ou a ti, pois o que ferisse um, feriria o outro. Os pedidos tolos são tolos simplesmente porque conflitam, já que sempre contém algum elemento de especialismo. Só o Espírito Santo reconhece as necessidades tolas, assim como as reais, e ele te ensinará como satisfazer ambas sem perder nenhuma delas. E qual de nós temos este feeling, esta compreensão de saber o que é tolo daquilo que não o é? Só através do Espírito que poderá haver essa compreensão. Como ele diz aqui no final, ele te ensinará como satisfazer a ambas sem perder nenhuma delas. Tu tentarás fazer isso só em segredo, e pensarás que, ao satisfazer as necessidades de uma, não comprometerá a outra, porque as mantens separadas e secretas. Esse não é o caminho, pois não leva à vida e à verdade. Nenhuma necessidade ficará por muito tempo sem ser satisfeita se as deixares todas àquele cuja função é satisfazê-la. Essa é sua função, não a tua. E ele não as satisfará secretamente, pois quer compartilhar tudo o que dás através dele. É por isso que ele dá. O que dás através dele é dado para toda a filiação, não apenas para uma parte dela. Deixa a ele a função
que lhe pertence, pois ele a cumprirá, se apenas lhe pedires que entre em teus relacionamentos e os abençoe para ti. Então, nada nos será negado. Como ele diz aqui, nenhuma necessidade ficará por muito tempo sem ser satisfeita, se as deixareis todas àquele cuja função é satisfazê-la. Mas aqui tem essa condição. Se deixares todas essas necessidades àquele cuja função é satisfazê-la. Mais uma vez, nós, como ego, temos que sair de cena, de atuar conforme nossa parca compreensão daquilo que achamos que necessitamos. E se formos colocar as nossas necessidades, que muitas das vezes achamos que elas não são cumpridas, não são realizadas, e nos sentimos, às vezes, inadequados, miseráveis. Mas mesmo essas necessidades que nós tanto necessitamos, elas não significam nada diante daquilo que é real, daquilo que é grandioso. Nós estamos nos perdendo em coisas pequenas e mesquinhas para satisfazer o nosso pequeno ego. Compreende isso? Deus, o Espírito, tem algo grandioso para nos ofertar, mas nós estamos pedindo coisas pequenas. E seremos agraciados nessa pequenez, pois é aquilo que estamos querendo, por não entender a grandiosidade daquilo que nos pertence. Por isso que há de se abdicar dessa pequenez limitadora do ego e de nossas hipotéticas necessidades, sabendo que todas elas serão atendidas, pois isso não significa nada para aquele que é tudo, para aquele que prove tudo. E podemos estar
em disponibilidade para que Ele nos dê aquilo que nós nem compreendemos que possa existir, que é seu amor, a sua glória, a sua paz, o seu contentamento, a sua sabedoria, o seu poder. Em nós, naquilo que verdadeiramente somos, dentro da nossa consciência espiritual, daquilo que não muda, daquilo que não pode ser nada acrescido, pois é completo em si. E isso nós não conseguimos viver dentro de uma consciência limitada no egoísmo. Há de se libertar deste aprisionamento, desta escuridão que nos encontramos. Mas temos que entregar a nossa mente orgulhosa, que acha que sabe e que aponta as nossas pequenas necessidades para serem providas. E que nós, por nós mesmos, em nossos esforços, temos que labutar até encontrarmos o nosso fim. Isso é que o ego nos oferece. Uma luta inglória por falsas necessidades que ele julga como reais dentro dos seus conceitos. E aqui nós encerramos esta primeira sessão deste capítulo 16, o perdão das ilusões. Até um próximo vídeo, que entraremos na sessão 2, o poder da santidade. Até lá!